desenhando, porque ninguém vai fazer isso. Lembrando que estou com comissões abertas, com desconto por causa do Dia dos Namorados. Cada desenho será cobrado pelo tamanho da tela e o valor só chega até R$30. Mas estou fazendo qualquer arte, seja com ilustrações, fanart, chips, selfie-chips, design de personagem, tabelas, ficha de personagem e wallpapers personalizados. Caso tenha dúvidas, é só comentar que respondo rapidinho.